Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2023, e a gente começa esse domingão abençoado já no primeiro vídeo, tá? O vídeo das 9 horas e é aquele momento que muitas pessoas já até acostumaram, né? É o momento do encontro aqui comigo para a gente poder falar um pouco mais de política. Então é um prazer estar aqui com você e eu espero que realmente você goste do nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar de muita coisa importante. A gente vai falar sobre a questão dos militares e do Lula. A gente vai trazer informações para vocês que mostram que efetivamente o Lula ainda não conseguiu dominar os militares. Vamos falar também sobre Nicolas Ferreira. Pois é importante a gente trazer essa informação que às vezes a gente tem que mostrar para vocês o que está acontecendo dentro do Congresso e dessa vez de forma positiva. Então a gente vai falar de uma ação do Nicolas Ferreira aqui que eu julgo totalmente positiva. E ainda a gente vai fazer um aparato, uma análise aqui que o Estadão trouxe sobre os primeiros dias de governo Lula. Você vai entender algo grave que está acontecendo e o Estadão revela aqui pra gente, tá bom? Então seja muito bem-vindo, um prazer estar aqui com você. Não vou nem colocar a vinheta pra gente já ir direto aqui. Deixa eu só agradecer a você primeiro, tá? Muito obrigado pela repercussão do nosso e-book, o nosso livro digital 20 regras para a vida. Muita gente dando um feedback legal, falando que o livro realmente está fazendo com que as pessoas possam evoluir muito durante a leitura. Então, eu quero agradecer a vocês todo o tempo pela confiança e a credibilidade que vocês trazem até a nós. Mas vamos lá, sem maiores delongas, vamos direto para a notícia, né? Eu vou começar falando com essa matéria do Estadão, que eu achei muito importante e compensa a gente fazer um diálogo. Só lembrando, se você não é inscrito, se inscreve aí, tá? A meta, 1.300.000 seguidores, a gente já está quase chegando. Bora lá. Essa matéria do Estadão diz o seguinte: quanto mais o tempo passa, mais caro fica aprovar projetos, diz Lula sobre formar base no Congresso. O que eu quero trazer para você? E eu quero que você faça uma análise importante sobre a política e sobre o dado momento que nós vivemos e o porquê essa matéria do Estadão é tão importante. Já se passaram, dentro desse período em que Lula foi empossado, mais de um mês. Na verdade, 41 dias, 42 dias já de governo Lula. E o que foi aprovado até agora dentro do Congresso Nacional? Absolutamente nada. Nada. Tudo que o governo Lula está tentando fazer e Lira está fazendo é passar pautas de acordos multilaterais com outros países. São questões assim que todo mundo vota por unanimidade porque são questões óbvias. Continuar mantendo o acordo com o Canadá, sabe? São questões que vão passar no Congresso de forma fácil. Então, quem não entende de política não consegue constatar o efeito danoso que isso traz para o Brasil. Deixa eu te explicar por quê. Porque nesse momento, Lula é mais fraco do que nunca. Lula é o presidente mais fraco que o Brasil já teve em relação ao Congresso. Só 140 deputados estão na sua base. E o que o Lula está fazendo? Ele está esperando prazo para articulação, ele está esperando liberação de orçamento secreto. A própria deputada Adriana Ventura, do Novo, falou que ele está articulando para quê? Para primeiro comprar uma base sólida com aqueles deputados novatos que estão entrando, para depois colocar os projetos de visão do Lula, projetos esquerdistas em votação. Então é essa matéria aqui, ó. Quanto mais o tempo passa, mais caro fica aprovar projetos. É porque realmente o Estadão também sabe que Lula está preparando e está fazendo as barganhas ali. Só que os deputados viram que o Lula está desesperado. E aqueles que se vendem pelas emendas secretas, pelas emendas de relator, estão ficando cada vez mais caros, tá? Porque grande ala não quer se sujar, grande parte não quer se sujar com esse tipo de situação. Então, acaba se tornando mais caro, acaba sendo um problema a mais para nós, povo brasileiro, tá bom? Vamos lá, vamos partir para uma próxima pauta aqui que é muito importante, tá? Vocês não vão conseguir fazer a leitura aqui, mas eu vou trazer aqui para vocês, tá? Aqui eu vou bater palmas de pé pro Nicolas Ferreira, tá? Quem não assistiu,
O Nicolas Ferreira fez uma entrevista para o Pânico, tá? Pânico é uma matéria, é um jornal que tem da Jovem Pan, tá? E eu achei muito interessante a forma que o Nicolas conduziu. Se eu não me engano, é da Jovem Pan mesmo, é o Pânico, tá? E assim, ele fez uma postura muito sábia, vendo que está começando a tomar as rédeas de novo e ter uma postura mais seleta ali no que vai falar. Ele viu que as falas dele poderiam causar prejuízo, mas ele teve uma postura bem mais séria. Então, eu gostei do que eu vi no Pânico, tá? Achei interessante. Mas olha só, isso aqui que eu estou colocando na tela para vocês é um requerimento. Aí ele ainda escreveu aqui, ó, feito. O que está acontecendo? Só para você ter uma noção, o Lula fez uma reunião, uma convocação com todos os influenciadores, ou seja, o pessoal da internet de esquerda, e chamou todo mundo para uma mega reunião em Brasília. Ou seja, lembra que eles falaram tanto do gabinete do ódio do Bolsonaro, que tinha o gabinete do ódio? Pois é, o Lula está fazendo exatamente o que ele falava que Bolsonaro fazia. Está chamando influenciadores e influenciadores agressivos, digam-se de passagem. E o Nicolas Ferreira fez o seguinte, ele fez um pedido de requerimento de informação para saber se as passagens, hospedagens e alimentação foram custeados pelo Poder Executivo Federal. Tá? E aqui ele pediu para marcar os deputados, para que os deputados assinem o RI, né, que é o requerimento de assinatura, para que as pessoas marquem os deputados, para que os deputados possam assinar e assim vai ter que prestar esclarecimento. Quem pagou esses influenciadores digitais? Quem pagou essa turminha para ter a reunião lá com o Lula, para Lula passar a ideologia, a política dele, para que eles continuem repassando e sabe-se lá até o que foi combinado ali nessas reuniões, né? Então, assim, a gente precisa saber quem custeou tudo isso e é importante que esse trabalho de oposição sério continue sendo feito dessa forma. Agora nós vamos falar de Luiz Inácio Lula da Silva, lá nos Estados Unidos, e Bolsonaro. No vídeo de ontem, tá, que eu postei no sábado para vocês devem ter visto que muitos jornais fizeram críticas. Que de 16 manifestações que Lula fez em público, 14 ele falava de Bolsonaro. E não mudou, continuou falando de Bolsonaro, fez uma entrevista posteriormente e novamente Bolsonaro estava na cabeça do Lula, tá? Mas aqui um ponto importante, olha só o que o Lula escreveu. E aqui é onde a gente vai fazer essa análise com você. Nos Estados Unidos, Lula disse que não pedirá a extradição de Bolsonaro. Ou seja, para vocês entenderem, Lula aqui argumentou que isso é uma questão que o Congresso tem que fazer, ou melhor, o Judiciário tem que fazer, e ele não vai pedir a extradição do Bolsonaro, deixa o Bolsonaro ficar lá nos Estados Unidos o tempo que ele quiser. Automaticamente, Bolsonaro, em um evento, ele mandou a resposta. Isso aqui é o jornal CNN que traz para a gente. Em evento nos Estados Unidos, Bolsonaro confirmou que já nas próximas semanas pretende estar de volta ao Brasil. Presta atenção, Bolsonaro começou a entender a importância do posicionamento dele. Lula, ele foi uma pessoa que soube utilizar muito o argumento de que ele era um perseguido político. Tanto é que ele foi preso, condenado, depois que ele saiu da prisão por uma decisão do próprio STF que considerou Moro incompetente para julgar o caso, então ele teve o direito político devolvido e hoje está na presidência da República. Bolsonaro entendeu que voltando para o Brasil, ele não precisa criar narrativas de que é um perseguido político. O povo que apoiou Bolsonaro, ou melhor, a base eleitora de Bolsonaro, já sabe disso, já entendeu que Bolsonaro está sendo amplamente perseguido aqui no Brasil, seja pelo judiciário, seja pelos opositores. Então, caso o Bolsonaro venha e aconteça alguma coisa com o Bolsonaro, seja preso, isso só vai reforçar o Bolsonaro como uma figura de mártir, tá? Ou seja, só vai fortalecer a direita. Então, Bolsonaro entendeu que mesmo que ele tenha que se sacrificar, ele vai fortalecer a direita no Brasil. E essa é uma análise que muitos comentaristas, principalmente de direita, já estão
corroborando aqui, ou seja, Bolsonaro no Brasil, ele volta a reforçar a tese de que há uma perseguição e que a direita precisa se estabelecer num núcleo mais forte para enfrentar essa perseguição, tá? Então é importante a gente discutir um pouco mais sobre isso. Depois, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a questão do Lula e Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Nós vamos fazer um comparativo aqui, tá? No vídeo do meio-dia eu vou trazer para vocês o que aconteceu, a mídia já começou a distribuir essa matéria, o que aconteceu em relação a Lula e Bolsonaro no mesmo período. Bolsonaro agiu no mesmo período em que Lula estava nos Estados Unidos. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês, tá bom? Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário, eu fiquei até o final do vídeo. Num domingão de manhã, você num vídeo comigo, é porque você realmente se preocupa com o nosso Brasil e quer se manter informado, tá bom? Então, coloca o seu comentário, que o seu comentário é muito importante para mim. E antes de mais nada, eu quero fazer o meu jabá aqui, o meu merchan com vocês aqui, né? Ó, se você não conhece ainda, eu quero apresentar para vocês o nosso e-book, o livro digital 20 regras para a vida, tá? Foi importante para mim aprender com grandes nomes, ou seja, eu peguei frases de pessoas que realmente deixaram um legado na vida no mundo como um todo, na vida das pessoas, e eu peguei essas frases, sintetizei e eu uso ela como mantras, tá? Para mim crescer profissionalmente, para mim crescer financeiramente, como pessoa, e isso mudou muito a minha forma de ver o mundo. O preço é simbólico, R$ 5,99, tá? Então, em vez de ter que pedir Pix, eu estou aqui trazendo um material de qualidade para você. Então, se você puder conhecer, então a gente faz análise de grandes pensadores, como por exemplo o Jean Cocteau, tá? Então você vai entender um pouquinho a mais o que ele pensava, o que ele trouxe, o grande legado que ele deixou para a evolução humana, e eu quero que você continue evoluindo aqui comigo, tá? Então, compra aí pelo Hotmart, já baixa no dia, já começa a ler, e assim você me ajuda aqui no canal também, tá ok? Um grande abraço, Deus te abençoe muito, muito. Hora do almoço eu volto aqui com vocês, tá? E a gente vai trazer conteúdo de extrema relevância para vocês. Um abraço.